Vai dar tudo certo. É por isso que eu sei que antes era uísque. Tipo, achei que era daqui. Whisky, foi? Ó, gente, vocês me dão uns tempos pra respirar. Aê! Mais um Pode Tudo no ar. Vibrem, Vibrem, meninas! Cheers! Brindezinho. Para Hoje com iniciarmos. café, gente. Sem whisky. Muito bem. Bom, hoje nós estamos com uma convidada muito especial, né? A doutora Loana, que vem trazer pra gente muita informação sobre saúde, né? De uma área em que eu vejo que os estudos da área da saúde estão se debruçando fortemente para as diversas questões de saúde, né? Mas, aqui no Pode Tudo, pode tudo. Né? E a Faz gente bem. gosta de conhecer, né, a nossa convidada como pessoa mesmo. Então, a gente queria que tu te apresentasse falando um pouquinho da tua trajetória, né? Como é que tu escolheu a tua profissão, a área, enfim. Conta um pouquinho pra nós. Meninas, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Esse pode Prazer tudo. é Prazer é nosso. nosso. Maravilhoso, ansiosa. Então vamos lá, mas porque o intestino é um assunto que interessa para muita gente, principalmente para as mulheres, né? Então vamos lá. Medicina, não sei porquê, mas nunca tive outra ideia de profissão na minha vida. Sempre, desde que me perguntaram o que você vai fazer, medicina. Fiz faculdade de medicina na Faculdade Evangélica no Paraná, de 93 a 98. Aí, depois dessa faculdade, eu comecei a acompanhar já de uma forma bem ativa a faculdade. Meu pai é engenheiro, minha família toda é engenheiro, mas ele conhecia um médico que operava no hospital evangélico, fazia plantão. E ele falou assim, minha filha passou agora, traz ela aqui que vamos botar ela para trabalhar. Desde a primeira semana do primeiro ano até o final da faculdade, fiz plantão toda semana com ele. Virou meu padrinho. Que show. E daí eu já entrei na parte muito científica, que tinha ali um instituto de pesquisa ligado com o evangélico. Os médicos faziam tese de mestrado e doutorado. Começamos a acompanhar, eu sempre falo nós, porque sempre desde o começo é meu marido, que ele é da minha turma. Ah, são colegas? Aham, fez toda a formação comigo, passou no mesmo ano. E daí veio um pessoal da Alemanha, que a gente começou a ajudar, eles gostaram do nosso trabalho, eles ofereceram uma bolsa que estava ligada à cadeira de cirurgia geral da Faculdade de Würzburg, na Alemanha, para a gente frequentar o laboratório de motilidade gastrointestinal. Aí eu falei assim, gente, nós recém-formados, nosso plano era fazer a residência de cirurgia geral, mas se a gente perdesse essa oportunidade, talvez no outro ano não acontecesse mais. E aí a gente saiu de um hospital que era referência em Curitiba, mais atendimento só de SUS, para parar num hospital da Alemanha, em que falta de dinheiro não é desculpa, né? Então, tudo novo, tudo... a questão toda de material de centro cirúrgico, medicação, estrutura. Era um hospital universitário de referência lá também. Uau. E lá serviu para muitas coisas, porque fisiologia, por exemplo, né? É uma matéria que a gente tem muito superficial no primeiro ano, então a gente não consegue entender qual que é a importância dessa matéria para diagnóstico e para tratamento. E lá a gente pode aprofundar muito nessa questão de fisiologia do trato gastrointestinal, que a gente foi lá fazer pegametria e manometria, não sei se vocês sabem o que é. A gente coloca um catéter que fica supervisionando 24 horas a mudança de pH do trato digestivo para as doenças do refluxo. E foi fazer manometria que também vê as oscilações de pressão. Então, essas doenças que são do peristaltismo intestinal. Então, aí a gente já começou a se envolver mais com o trato gastrointestinal. Mas era uma questão muito de número, de pesquisa, de laboratório. O que permitiu também que a gente publicasse trabalhos lá na Europa, em revistas europeias e dos Estados Unidos. Então, foi bom pra gente. Sim, com certeza. Do ponto de vista acadêmico. E daí a gente voltou falando, vamos retomar a residência de cirurgia. Meu Deus, outra coisa. Aí cai no pronto-socorro, aí sai de laboratório, parte prática, TLS, atendimento pré-hospitalar. Só que eu, como médica nova recém-formada, a nossa realização é essa, né? Sim, É você atender. resolver o problema do paciente. Isso. Então, nossa, fiz uma cirurgia, suturei uma úlcera, tirei um apêndice, tirei uma vesícula. E o paciente, depois dos 3 dias, ia para casa e estava bom. Só que aí, foi uma época que eu gostei muito, eu gostava muito de centro cirúrgico, era muito o meu perfil, muito dinâmico, muito rápido, muita gente. Mas ali eu vi que eu não ia conseguir montar minha família e viver em centro cirúrgico. Claro. E essa era uma coisa que eu queria. Meu sonho era ter filho, cuidar da minha família como eu cuidei da minha carreira e cuidar da minha família também. Sim, era um sonho teu. Falei, gente, não vai dar. Aí eu vou ter que partir para o plano B. Plano B eu já tinha acompanhado na Alemanha e também ali na parte de cirurgia ali do Hospital Evangélico, a questão de endoscopia. Então, fui para a questão de imagem. Que é mais tranquilo para uma mãe. A gente consegue pelo menos controlar um pouco o horário, porque centro cirúrgico é onde tem horário de entrar e não tem de sair, né? Cirurgia anterior atrasou, o paciente não recuperou, não sai da sala, então...
é um pouquinho complicado. E daí eu não me vi, mas eu gostava muito. Gostava muito. Eu tenho umas 5.000 horas de pronto-socorro, eu gostava bastante. E esse meu professor, esse meu padrinho era do ramo de cirurgia hospital, era cirúrgico, então isso direcionava muito a gente para essa questão, né, de cirurgia. Aí, quando eu fui fazer endoscopia, eu fui para São Paulo, fiz no Hospital 9 de Julho. Fiz lá com o Dr. Arthur Parada, que também era um cara que era referência. Ele trouxe também na formação dele, que ele também fez a formação dele no Japão, ele trouxe uma técnica de um aparelho que tem umas mudanças de lente na ponta do colonoscópio. Então, a gente consegue amplificar um pólipo. Uau! Joga um corante, interessante. que é a magnificação de imagem. Então, a gente consegue ver se as bordas ficaram bem retiradas. Então, sair da cirurgia também, que é uma situação muito macroscópica, né? Você pegando o órgão para ir dentro do órgão e começar a tirar lesão precoce, lesão inicial de câncer. Então, tudo isso foi dando pontos de vistas muito diferentes, mas da mesma coisa, que era o trato digestivo. Aí lá eles passaram para nós a dica do Dr. Cláudio Navarrete, que era em Santiago, que daí a gente foi passar 6 meses lá, que ele fazia colangiografia, que é tirar a pedrinha da vesícula sem ter que operar também. Que daí eu acho que isso completaria a nossa formação. Esse foi o único lugar que a gente não fez a prova. A gente mandou nosso currículo, eles aceitaram e a gente foi para lá. Também maravilhoso morar no Chile, né? Sim. Só vinho nacional. Tava muito chato parte lá, era assim. muito boa, é verdade. O povo muito acolhedor, muito querido. Foi uma delícia morar lá. Muito bom mesmo. Aí falei, bom, agora chega, né? Vamos voltar, vamos começar a trabalhar. E daí deu o quê? Sorte que eu me cuidei bastante, né, na faculdade, porque deu 2 meses, falei, vamos parar anticoncepcional e engravidei. Pronto. Estava pronta. Já tava... Aí curti minhas filhinhas, né? Eu tive minha filha, quando ela tava com 1 ano e 3 meses, já engravidei da segunda. São super amigas, super próximas, né, as duas. Tem 14 e 16 anos agora. E daí eu não consegui voltar a trabalhar. Eu falei assim, gente, eu vou cuidar delas. E daí aquela coisa de super mãe, né? É chantala, é ginástica, é natação, é hidroginástica de bebê, não sei. E fico curtindo, não tem um período que você diz assim, Luana, o que você se arrepende que você não fez? Nada, porque eu realmente fiquei com elas. Meu marido falou, se você que estudou tudo, você não se incomoda de parar e ficar um tempo. Falei, não, acho que essa é a herança que eu vou passar. Porque a gente ficar em contato com nossos filhos até os 3, 4 anos, eu acho muito importante. Aí, passado esse tempo, quando a menor estava com 4, a maior com 6, eu falei, gente, acho que até agora já para minha saúde mental... Tem isso Já também, posso né? voltar. Né? Pra minha sanidade eu tenho que agora. voltar, entendeu? Eu tenho que voltar. E aí, tava todo um burburinho de medicina preventiva. Tava começando, já tinha uns 2, 3 anos, estava começando. E aí, falaram, olha, um dos pilares, a minha amiga falou, da medicina preventiva é a saúde intestinal. Eu falei, mas gente, calma, já estudei tanta coisa, não escutei nada disso aí, né? Vamos ver o que é. Logo pra mim, né? Curiosa, gosto de um monte de coisa envolvida com trato digestivo. Falei, acho que essa talvez seja a pecinha do quebra-cabeça que tá faltando. Aí fui fazer uma semana introdutória para pós. Fiquei lá aqueles 10 dias, falei, gente, amei isso aqui. Liguei pro meu marido e falei, tô fazendo inscrição já para pós. Vou ficar. Ele, tá bom, pode fazer. Aí ficou um ano e meio, né? Que é isso, só distância em São Paulo, só no final de semana, fazendo essa parte de medicina integrativa. Aí saí dali, fiz uma formação nos Estados Unidos, que é a gastroenterologia funcional, que é o naturopata, que foi a coisa que mais, assim, encheu meus olhos, porque essa questão de, com estilo de vida, alimento e fitoterápico, você reequilibrar o trato gastrointestinal. Então, isso para mim foi fantástico. E daí eu me senti completa, porque eu pensei, nossa, gente, eu já vi o trato digestivo de todas as formas, de todos os ângulos, já pus a mão, já olhei de dentro, já vi fisiologia, já vi... Então, assim, hoje eu me sinto mais completa. Claro que nunca pronta, porque quando a gente fala de microbiota é uma coisa muito nova, Todo né? dia tem novidade. Nossa, e o que você aprende num ano, no outro já desaprende, já não vale Já não mais, vale mais, né? Então, é uma coisa que a gente vai estudar para a vida inteira, mas Que é muito delícia. fascinante porque hoje eu me sinto bem, que não adianta você operar uma úlcera de um paciente, recuperei, mas daqui a pouco ele tem uma gastrite, passou um omeprazol. Se a gente não entender ele como um ser integrado, o que está levando esses problemas, essas situações, e a gente realmente intervir, entender o contexto que ele está vivendo e modificar isso. Então, é um pouquinho um passo para trás, né, que a gente tem que dar. Então, eu, assim, Pra poder hoje... dar vários pra frente. Então, resumindo, é isso. É isso. Super resumão, mas delicioso, delicioso. E assim, hoje então tu trabalhas basicamente focada nessa questão intestino, né? Eu queria que tu falasse pra gente qual o papel do intestino na nossa saúde.
Então, até relembrando um pouquinho da época de cirurgia geral, a gente era o pessoal do encanamento, né? Cirurgia, o pessoal do mexe com o intestino. Pois então. Até desviavam a gente quando vinha neurocirurgião, cardíaco, ó, os caras passando, né? Hoje a gente foi promovido a segundo cérebro, gente. Sim. Nós cuidamos do segundo Maravilhoso, cérebro, é. né? E então, até pouco tempo atrás, o intestino era visto como um órgão que servia de reservatório para um bolo alimentar residual, que a gente não usava mais, e para causar infecção e câncer, né? Não, eu tenho uma enterite, eu tenho um câncer. Intestino, por que serve o intestino? Ninguém fazia essa conexão. Hoje, com o estudo da microbiota, colocaram uma roupa no intestino que você olha e fala, meu Deus, que órgão lindo, que órgão complexo, como é que a gente pode viver sem saúde intestinal? Porque, sem contar com essa função básica primária, que eu acho fantástica, né? Que é você reduzir um macronutriente de um tamanho que passe pela barreira epitelial. Então, significa você transformar um pedaço de carne, que é um músculo, em diotripeptídeo, 2 ou 3 aminoácidos imundados, que isso é o que passa na barreira. Então, você imagina que mágico pequeno, né? que é isso. É um órgão de transformação, né? Sim, e quanta energia envolvida nisso, né? Você veja a célula parietal, é uma célula que 45% do peso dela é mitocôndria. Só perde para o hipocampus, que é uma área cerebral. Então, você veja como o trato intestinal... É, a mitocôndria, só traduzindo, né? A mitocôndria é como se fosse uma usina de energia. Exatamente. Né? Então, essa célula parietal, que é a célula ali do nosso revestimento de estômago e tudo mais, tem um monte, né? Então, muitas vezes a gente pensa, poxa, eu estou sem energia, né? Pensa em vários órgãos, né? É verdade. E não lembra do processo do digerir, né? Sim. Do se alimentar. E dali, sim, sair toda a nossa energia, todo o nosso potencial de... Enfim, de poder fazer uma atividade física, de criação, de foco, de atenção, de poder trabalhar, enfim. Então, é muito bonito, né? É muito legal. É lindo. Então, tirando essa função primária de gestão e absorção dos macronutrientes, tem os micronutrientes, né? Ferro, zinco, magnésio, absorção de vitamina B12, vitamina D, tudo isso acontece no intestino. Síntese de vitaminas, então a nossa microbiota que faz vitamina K, biotina. Sem contar a função detox, que hoje se estuda muito, né? De restos hormonais, toxinas que a gente não... que vem na nossa alimentação, agrotóxicos, isso se ligam, se conjugam nos sais biliares e é eliminado no intestino. Então, se o intestino está saudável, porque se tem desbiose, a gente ainda tem uma reabsorção dessas substâncias tóxicas por uma desconjugação. E fora isso, que eu acho que é o que mais se estuda hoje, é a questão do sistema imune. Sim, que pelo 85% do nosso sistema imune está no intestino. Então, não é só uma questão de uma gripe, peguei uma gripe, eu não peguei uma gripe. São as inflamações agudas, mas as inflamações de baixo, médio e alto grau, que são as inflamações crônicas, base de doença do envelhecimento, e as questões oncológicas, né, que a gente sabe que o sistema imune está envolvido. Sim. E esse sistema imune, ele está separado do que agride ele por uma única barreira de células epiteliais, que é a barreira intestinal. Então, quando a gente fala de saúde, se a gente entende que um sistema detox não está funcionando bem, Sim. um sistema imune pode não estar funcionando bem, digestão e absorção pode não estar funcionando bem, o que se resume em intestino, como é que você vai ter saúde sistêmica? Não tem como. Né? Então, hoje o intestino, realmente... Agora eu penso, escolhi a parte certa. E como cuidar bem dele? Bom, como cuidar do intestino? Essa é uma pergunta bem complexa. Muito boa essa pergunta, vou tentar resumir. Porque hoje o intestino, com as conexões que ele tem, a gente já sabe que não é só comer bem. Né? O intestino, ele tem o eixo cérebro-intestino. Então, a gente sabe que comportamentos, né, pensamentos, a questão tóxica que a gente tem, isso pode impactar no intestino. Assim como uma disbiose pode levar a uma alteração de comportamento. Então, é muito mais que alimentação. É uma questão de como você se comporta em relação ao mundo, como você vê as coisas, se você é positiva ou negativa, como você respira, se você está estimulando o teu sistema nervoso simpático, que é o de fuga e luta, ou parasimpático, que o parasimpático em inglês é rest and digest, então você tem que estar nesse sistema nervoso acionado para você conseguir relaxar, digerir, recuperar. E hoje, com o estresse que a gente tem do dia a dia, a gente está sempre acionando esse simpático, que é esse estresse virtual, prolongando ele quando a gente vai para casa, ou não dormindo bem. Então, tudo isso impacta no intestino. Se dissesse que é só, come fibra, usa um probiótico e toma água... Tava fácil. Seria fácil. A parte mais difícil, na Por verdade. isso que realmente hoje, apesar de ser uma moda, o intestino vai ser para o gastroenterologista, principalmente nessa área funcional integrativa, cuidar. Por causa desse entendimento. Que as pessoas falam, mas eu comi fibra, não melhorei. Não fez um gerenciamento do estresse. Certinho, né? Mas, Exato. Né, é o emocional que está ali. A gente Você consegue... veja que hoje E, na a gente... verdade, o que a gente vê é
não tô bem, vou tomar um remédio. Aí esse remédio causa alguns efeitos colaterais. Aí toma outro remédio para diminuir. E quando vê, a pessoa tá com uma bolsinha de medicação. Num looping gigante. E quando, na verdade, tinha que olhar para tudo isso, desde o contexto de vida, como que está administrando, né? E aí a parte da alimentação, enfim, tudo. Integrativo. E hoje, lembrando o que você falou, a gente considera o estresse um modulador muito de mais impacto, de impacto muito maior na microbiota do que um próprio antibiótico. Olha, acredito. Então tem que olhar para hábito de vida, né? Isso, porque quando tem se que fala ver. intestino, se olha, não, é o que come, é o que entra pela boca, né? No fim, gente, estômago e intestino é mais emocional do que o coração. Sim, é verdade. Tem mais É, neurônio. é a primeira coisa que reage. Tem mais neurônio que. É verdade. É que brincam, né, Breno? Usando Sim, brincadeira, sim, metáfora do coração, mas é verdade, né? Dizem que é o segundo cérebro por isso, né? Pela quantidade de neurônios. E realmente tem um sistema nervoso que é próprio intestinal, que é o sistema nervoso entérico. Então, dizem que o intestino vive sozinho. Que ele tem um sistema nervoso próprio dele. E ele está ligado ao nosso sistema nervoso central. Então, nenhum outro órgão tem isso, né? Não, e que legal saber disso, porque muita gente não dá essa importância. Pensa em vários órgãos, quando vai até procurar um médico. Não pensa no intestino, o leigo, né? O que... Claro. Então, é muito legal tu olhar com esse olhar e cuidar dele desse jeito. E o nosso trabalho, eu acho que o teu como Nutri também, né, Laís, é a questão de... Às vezes a pessoa, ela não tem um sintoma intestinal, mas ela tem um problema intestinal. Sim. Então, às vezes tem alguma coisa que iniciou no intestino, mas o sintoma é articular. O sintoma é fadiga crônica, a alergia alimentar. Às vezes ele não tem nada, não tem obstipação, não tem diarreia, não tem dor abdominal, mas ela tem uma enxaqueca, né? E isso a gente remeteu ao intestino. Sempre dá uma olhadinha. Não é que o intestino resolve tudo, mas quase tudo. Mas é a porta de entrada, né? Sim. Eu falo sempre, é ali onde estão os nossos soldadinhos, né? Que permitem ou não entrar certas substâncias. E vai depender muito da barreira que protege eles, né? Então, se a gente tem aí uma alimentação muito ruim, né? Vou puxar a sardinha pro meu canto aqui. Venda porque, seu peixe. Não, por causa da questão alimentar, mas existem muitos outros fatores. Mas quando a gente tem uma alimentação muito, muito ruim, a gente vai fazer uma inflamação intestinal e a gente vai abrir buracos nesse intestino, né? E isso vai nos trazer inflamação, isso vai trazer entrada de muita toxina, e isso vai refletir em diversas outras questões de inflamações em diversos lugares do corpo, né? Então, isso que a Luana nos traz, né, como uma das formas de doença de origem intestinal, acho que é super importante de ser falado e de divulgado cada vez mais. Né? Por isso que eu Conhecido, informado, né? É uma falta de conhecimento, né? Para nós é o dia a dia. Você fala todo dia, fala com alguém, nossa, eu não sabia disso. Nossa, a gente tá pecando em passar informação ainda. Porque pra ti é tão normal, né? Mas as pessoas, eu até quando, por causa da Aline, eu fui lá ver e tal, e aí eu vi a relação intestino. Falei, que interessante. Aí ligo uma chavezinha, eu vou ver mais sobre isso. De fato, não via. A gente, né, procura o resultado, às vezes, explica tudo, mas a gente foca no resultado. Mas aí conhecer entender o porquê, é né? muito mais... Você veja, no Canadá tem um programa chamado Programação Metabólica Gestacional. Que isso é um negócio que eles fazem uma avaliação nas mães, troca de restaurações, né? Pelas restaurações brancas, que a gente sabe que as cinzas modificam a microbiota oral, então isso impacta na intestinal, corrige disbiose, todas as questões, síndrome fúngica, para a mãe se preparar para a gestação, porque a princípio, cientificamente, a primeira colonização de micro-organismos no intestino do bebê é o canal vaginal, que a gente chama de batismo vaginal. Mas hoje já tem trabalhos que mostram que tem alguns foquinhos de micro-organismos intestinais da mãe na placenta. Então, a gente acredita que tem tanta coisa que passa na placenta, né? Os micro-organismos, será que não? Então, é uma linha de estudo que vem e até eles têm em alguns lugares que eles acabam colocando um tampão vaginal na mãe 1 hora antes da cesárea, se for o caso. E quando o neném nasce, eles passam no rostinho do neném, como se ele tivesse sido, como se tivesse feito essa passagem pelo canal vaginal. Para ele pegar esses micro-organismos, porque esses micro-organismos do canal vaginal é que são os perfeitos para receber os prebióticos que estão no leite. Então, isso que faz uma colonização vasta ali no intestino do bebê.
Então, coisa mais perfeita não existe, né? Nossa, E formando essa microbiota que fica adulta até os 3 anos, hoje alguns trabalhos até os 5, a gente não modifica mais ela de uma forma significativa. Então, a gente só vai modulando, né? Então, quem nasce com essa microbiota boa, então a mãe estava com uma microbiota legal, não usou antibiótico, que ainda tem alguns lugares que na cesárea eles fazem indução de antibiótico. Aí a criança nasceu de parto normal, teve a possibilidade de ser amamentada, que é uma coisa importantíssima, que eu acho que a gente também peca em informação aqui, porque as crianças que nascem de cesárea e as crianças que nascem de parto vaginal, se a de cesárea for amamentada, com 2 anos ela está com uma microbiota muito parecida com a quem nasceu de parto vaginal. Então, veja o poder de modulação da microbiota do leite. Amamentação. Né? Então, com essa microbiota madura ali, a gente vai modulando. Então, se a pessoa chegou bem até ali, menos possibilidade de obesidade, de alergias, de ansiedade, de estresse, de questões alérgicas de pele. Então, essa pessoa, ela vai estar mais resiliente. É resiliência intestinal que a gente chama. Ah, por que a Laís bebe lá o vinho dela no final de semana, você também, e nela não dá nada, e para você dá uma repercussão? Porque ela tem uma resiliência intestinal melhor. Né? Às vezes uma fez um ciclo de antibiótico, não nada, outra fez meio ciclo, já nem é um ciclo, já deu problema. Realmente por causa disso, porque a pessoa, assim como a microbiota que não está tão ideal, né? Qualquer coisa que você faz, ela já se prejudica. A pessoa que tem uma microbiota boa, é muito difícil a gente estragar essa microbiota. Que legal. Muito Que legal. Isso, eu acho que já é um ganchinho pra gente falar dos tipos de doença intestinal, né? Que ela estava entrando aqui pelas doenças de microbiota, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessas formas, né? Que o nosso intestino acaba adoecendo. Para que as pessoas possam entender, poxa, foi por aqui, foi por ali, e aí ela consegue, de repente, nos ouvindo, trazer alguma luz aí para encontrar o problema dela. Uma direção. O que o gastroenterologista normal conhece, que não fez essa parte funcional, e a maioria dos médicos que encaminham com problema gástrico, são as doenças que a gente vê. Né? Então, eu tenho um pólipo, eu tenho um divertículo, fiz uma coluna, tenho uma doença de Crohn, eu tenho uma retocolite. Então, isso a gente vê. Ó, ela tem isso e trata. Isso para o médico é mais fácil, principalmente quem não tem essa especialidade do funcional. Aí, quando a gente já passa por uma questão de a pessoa tem sintoma, eu fiz todos esses exames e não encontrei nada. Então, por exclusão, a pessoa vai cair no diagnóstico de síndrome do intestino irritável, né? Só que a gente sabe que debaixo desse guarda-chuva de síndrome do intestino irritável, já foi descoberto hoje que muitos pacientes estão ali com outras doenças. A complicação disso é que os sintomas são muito parecidos, porque sintoma intestinal, o que a gente vai falar? É diarreia, obstipação, gases do abdominal. Quantas doenças intestinais tem isso? Todas. Né? Sim. Então, ela tem isso, não tem nada macroscópico, não visualizamos nada em exames, caiu ali nesse guarda-chuva. Só que embaixo desse guarda-chuva tem as intolerâncias, tem as alergias alimentares. Aí o médico tem que saber o que ele vai procurar para pedir o exame. Porque não é assim, eu vou fazer um exame e vai me dizer o que tem. Não, tenho suspeita disso, eu vou com esse exame tentar buscar esse diagnóstico. Não é. E a gente vai indo assim, porque não tem nenhum exame específico. E hoje, para falar a verdade, quando se fala de microbiota, tem muito exame que você paga até caro, se investe, não tem um resultado, não traz um ganho clínico que você vai reverter em tratamento. Então, a gente tem que realmente conhecer para direcionar o paciente para qual exame. Então, a síndrome do intestino irritável seria uma doença funcional, e daí nós temos as doenças da microbiota, né? Que hoje, esse é o que eu mais atendo no meu consultório hoje, né? Que são as meninas com SIBO, com IMO, com SIFO, que, traduzindo, o que seria? A SIBO é um supercrescimento de bactérias a nível do intestino delgado. Então, é uma disbiose que ocorre por aumento de bactéria e não por diminuição. E essas bactérias são próprias da gente mesmo, só que elas estão num lugar errado. Porque o intestino delgado em relação ao intestino grosso, a gente poderia considerar que ele é quase estéril em relação a bactérias. O intestino grosso é que tem um número muito pesado, muito denso, uma colonização grande de bactéria. Por algum motivo, a obstipação crônica pode ser um dele, hipotireoidismo, ou uso crônico de omeprazol. Essas bactérias perdem o controle da acidez, ou ficam muito tempo paradas no seu intestino, continua chegando a alimentação, elas crescem e elas começam a ocupar um lugar que não é o delas, elas sobem para o intestino delgado. A longo prazo, isso pode levar até osteopenia, deficiência de nutrientes, porque essas bactérias começam a comer a tua comida antes de você. Exato. E a fermentação dela, do que chega para comer, é que gera os gases. Então, isso é aquela menina, essa história é muito típica. A menina fala assim, doutora, eu acordo, meu abdômen tá lindo. Tá reto, tá chapado. Toma eu vou um copo comendo durante o dia,
E a minha barriga parece que eu tô grávida. Tem gente que perguntou se eu tô grávida. Teve semana passada, me incomodou, falou, doutora, tô muito mal, tem que me atender um pouco antes da minha data, porque realmente causa dor, porque a alça intestinal fininha, pela própria distensão dela, ela já dói. E você imagina uma cavidade abdominal, que tem um peritônio que é sensível, um monte de alça intestinal distendida. Nossa. Então, dá dor de diafragma, uma dor referida no ombro, e é uma da dor no pé da bexiga. Então, é uma dor que a pessoa não pode usar uma roupa mais justa, porque realmente parece que está grávida. E a fermentação não é uma quantidade maior de gases, né? Que hoje todo mundo diz, um pouquinho mais de gases, desbiose. Não, é realmente onde a barriga fica esticadíssima. E é por causa dessa fermentação. Vai dormir, acorda com a barriga reta de novo. Porque é a bactéria que está comendo e fermentando, porque nossas células humanas não produzem gases, né? Sim. Só a fermentação bacteriana. Então, SIBO seria uma que vocês não escutam muito esse diagnóstico, mas a gente que recebe uma amostra, né, já viciada, o pessoal vem, é de 4 a 5 por semana. Meu Deus. Nossa. Então, se a pessoa não tem um diagnóstico diferencial para isso, e você vai fazer os exames e você não encontra nada, porque realmente não tem, é de microbiota, vai entrar no diagnóstico de síndrome do intestino irritável. E o tratamento é completamente diferente. Nossa. E aí, muitas vezes, chega essa paciente com um histórico de, eu já tomei probiótico. Né? Então, ele botou mais bactéria onde já tinha um supercrescimento bacteriano. E aí porque fez o um probiótico, ele veio e todo mundo achou que era o Salvador. Resolvia todos os casos por ali. Né? Então, tô tomando probiótico, tô arrasando. Eu digo, opa! Às Não, vezes tá, botando deixa eu te mais avisar. bactéria onde já existe um grande crescimento, né? Você tocou num assunto muito legal, porque probiótico virou modinha Virou também, moda, né? então é importante água, falar fibra, disso. probiótico e resolve. Se você pegar o Guideline Internacional de uso de probiótico, você dificilmente vai usar. Eu, como gasto, se eu passei para 5 pessoas, foi muito. Porque o probiótico, ele não vai ficar no teu intestino. O probiótico, você usa ele é bom para economia local, ele ajuda ali com o material genético dele, mas depois ele vai embora. Se você parar de tomar, depois de 7, 15 dias, você não tem mais esse probiótico. Então, assim, eu não vejo muito sentido nisso. Você, como nutri, não sei se você concorda comigo, e eu sempre prefiro tratar com alimento. Então, vamos dar o alimento certo, que a gente sabe que faz crescer a bactéria boa, que está ali em número menor no momento. Eu né? sempre Mas falo, vamos matar de fome aquelas que a gente não quer mais, né? Então, tira o alimento ruim, né? E aí coloca o alimento para aquela bactéria que a gente quer. É um pouco mais demorado, né, Laís? Aquele negócio de vamos arregaçar a manga, atitude, vamos cozinhar certo, vamos comer certo, mas essa é a Dá única mais forma. trabalho. Aí que tá o desafio. Aí que tá o desafio. É Então, a tomar única uma forma. O mundo está sempre em busca da pílula, né? Da pílula mágica. Mas Sempre. é o E único, cada vez com mais pressa. é o único trabalho sustentável e duradouro, né? Se a gente quer arrumar uma barreira intestinal, e é rápido, o nosso corpo está pronto para se recuperar a todo momento. Ele está esperando. Ele se recupera muito rápido. A gente trata isso, você vê, não nas questões de obesidade, que a pessoa estética faz, esse final de semana eu não fiz, no outro eu faço. Tá muito agora. Quando você pega a doença autoimune, que o paciente tem uma dor articular, ou que ele tem uma lesão de pele que fica desconfortável para ele, que causa baixa autoestima, que nem a psoríase, ou lúpus, ou vitiligo, e você trata intestino, em 60 dias, ele vê que aquilo reduziu drasticamente, ficou 70%, desapareceu 30%, está ali sem tomar corticoide, melhorando a alimentação inflamatória, reconhecendo que estava agredindo o sistema imune, retirando a dieta de eliminação, arrumando a barreira, acalmando o sistema imune, não suprimindo, e você vê aquele efeito na pele, aí a pessoa olha assim pra você, gente, era verdade? O intestino tem a ver com pele? Né? Só que ele isso você acredita não na tem ligação. oportunidade nos outros eixos, né? Às vezes intestino cardiovascular, intestino fígado. Mas eles existem, né? E a gente já sabe desses estudos, já sabe como modular esses eixos, mas essa é uma questão. E o probiótico, ele veio como grande salvador, é um mercado de venda enorme. E, para a curiosidade de vocês, a causa que mais leva a SIBO no Brasil é o uso indiscriminado de probiótico. Da chegada de probiótico. Porque se você já não precisa, vamos supor, você não precisa, e você tem lá gases por outro motivo, aí vai tomar probiótico. Você já tem um número adequado de população bacteriana. Você está colocando mais lá. Mas, Aí você é uma pessoa saudável, você come bastante fibra. Alimentou as bichinhas. E de repente grande o número. De repente não estão só no teu intestino grosso, estão no teu intestino delgado. E você começa a ter uma SIBO causada por você mesmo. Nossa. Então, o uso de qualquer coisa, né? Eu sempre falo água, desidratação, água, muita água, hipervolemia. Então, a gente não pode brincar com bactéria.
E a alimentação das bactérias, né? Que a gente falou, para mim também a melhor forma de tratamento é essa. Mas a gente vê aí também um uso muito grande de alguns tipos de medicamento que vão alterar o processo de digestão mesmo, né? Então, se a pessoa não está digerindo, esse alimento vai chegar mais inteiro e vai alimentar alguns tipos de bactéria. Então, se a gente for usar aí os prazóis da vida, né, nós teremos com certeza alterações lá na microbiota, que pode levar para uma SIBO, para uma SIFO, enfim. Sim. Né? Então, as associações que a Jamile trouxe, né, de vários medicamentos ali, com certeza vão fazer esse tipo de alteração no intestino também, né? Com certeza. E eu acho que o maior causador é o probiótico, o prazol, que você comentou, né? Porque eu divido o trato digestivo antes do ácido clorídrico e depois do ácido clorhídrico. Não tem como. Você fala que é o mal necessário, não tem como. Então, você veja que o ácido clorídrico, ele que faz um controle bacteriano. Quantas bactérias, quantos micro-organismos entram na tua alimentação, na tua comida? Toneladas de comida que a gente ingere a vida inteira. Quem que está fazendo esse controle de bactérias? É o ácido clorídrico. Quantas vezes que a gente poderia ter sido contaminado por uma bactéria e gerar uma infecção, e o ácido clorídrico foi ali e ele eliminou aquele micro-organismo. Então, fora isso, o ácido clorídrico, essa acidez correta, é que reduz alguns nutrientes para absorção, alguns micronutrientes para absorção. Então, a forma de absorção de alguns nutrientes depende da acidez. A amilase e lipase, que fazem digestão de carboidrato e gordura, eles têm que ser acionados pelo ácido clorídrico. Então, pense quão perigoso é a gente diminuir, né, o pH, aumentar o pH do nosso estômago, tornar ele mais básico. Sim, como eu falei, eu já vi a questão de úlcera, de gastrite, já vi por dentro, já vi por fora. E realmente, a gente não tem lado. Hoje está tudo muito polarizado, né? Tem que ser um lado, tá na moda. Hoje tem que ter um lado. Tem que ter um lado. Médico, acho que não tem que ter lado, né? Você é da preventiva ou você é da tradicional? Não, gente, a gente é do lado do paciente. Exatamente. Se o paciente está no momento de tratamento, a gente vai tratar. Se o paciente está no momento de prevenção, vamos prevenir. Está usando medicamento, dá para diminuir dose ou tirar, vamos trabalhar para isso, né? Que a gente faz trabalho com psiquiatra, para a questão de aumentar a dopamina, serotonina, modular o comportamento do paciente, tentar tirar alguma medicação. Agora, o que não dá é para a gente tentar consertar um estilo de vida errado, dar a mão para o omeprazol e ir para ele a vida inteira. Né? Esse é aquele paciente que chega cinza, com cabelo caindo, pele sem qualidade, porque ele não tem nutriente. Ele não tem nutriente. Essa alteração do pH absorve a nutrição do paciente. Então, faz gastrite crônica trófica. Então, são questões a longo prazo que a gente não indica. Ah, Luana, eu tô com uma úlcera. Sim, vai usar omeprazol, 6 a 8 meses, vai cicatrizar essa úlcera. Não tem como. O paciente me liga às vezes desesperado. Doutora, eu tô aqui no pronto-socorro. O médico falou que eu vou ter que usar um antibiótico. Que eles já estão tudo ligados, né? Nossa, agora microbiota avisados já. Não. Microbiota não. E eu falo, ó, se o médico prescreveu, se tem uma infecção, se tem uma necessidade, usa e depois a gente vai tratar o seu intestino. Por falar nisso, também tem uma novidade, né? Um artigo que saiu de 3 semanas, um dos caras que mais estuda microbiota no mundo. E ele fez um estudo, só que em animais, né? E ele viu que quando, depois do antibiótico, ele começa a dar probiótico, outro grupo ele não deu nada. O grupo com probiótico tem uma recuperação mais lenta. Então, tem um período de 15 a 20 dias para começar com o probiótico e a orientação dele é com fibra. Olha que tratamento com fibra. De novo, alimentação. Ah, a Laís gostou. Adorou. Quero artigo. Eu quero saber. Comenta um pouquinho sobre essa relação da depressão com o intestino, que eu acho bem interessante. Isso é muito interessante. Quando eu comecei a ler sobre isso, eu li um relato num livro porque medicamentos antidepressivos, eles levam a constipação, né? Você começa a tomar um antidepressivo, trava o intestino. E daí lá no hospital psiquiátrico, eles vão fazer uma lavagem desse pessoal aí, porque o intestino tá preso, né? O pessoal vai ter problema. Fizeram a lavagem, os pacientes melhoraram o comportamento. Olha aquele paciente que não falava, tá começando a falar ali, aquele paciente está se comunicando, aquele outro saiu da cama. Então, para você ver como a gente detoxicar o intestino, a gente tem uma ação cerebral, né? Hoje se associa muito o leaky gut, que é o aumento da permeabilidade intestinal, né? Que como a Laís falou, ali são buracos que se abrem no intestino
permite que coisas não tão interessantes passem essa barreira. Essas questões são inflamatórias, então se você tem um leaky gut, que é um intestino vazante, o nome em português não é muito romântico, mas enfim, você vai ter intestino vazante. Tudo bem, leaky gut, você vai ter um leaky brain. Você vai, isso daqui que passou no intestino, pela corrente sanguínea, também vai passar a barreira hematoencefálica. Né? Tem trabalhos interessantes em relação, americano faz esse tipo de trabalho, que durante o recreio, as crianças saem, tem um grupo que come só comida saudável, outro come fast food. E a professora tem como função identificar os alunos mais agitados, os mais hiperativos, os mais agressivos. E adivinha? São os que comeram as besteirinhas. Adivinha. Né? Então, se a gente vai reparar lá nos meus pacientes, que a gente vai fazendo associações, né, com anos de atendimento, esses pacientes que têm ansiedade ou que têm depressão, eles têm um paladar infantil. Eles gostam muito de porcaria. Ai, gente, eu conheço algumas pessoas. Eu não vou citar nomes, mas tá tudo muito Nós fácil. vamos distribuir uns tickets aqui, consulta, vale consulta. Vale consulta, é verdade. Então, assim, é interessante, porque quando a relação disso, né, pode ser tanto do cérebro para o intestino, quanto do intestino para o cérebro. Então, vamos supor, eu vou voltar ali naquela questão do sistema nervoso simpático e parasimpático. Quando a pessoa está muito ansiosa, está muito estressada, você vê que ela nem respira. Quantas vezes a gente respira, durante o dia? Quando você está naquela situação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, agora vai aquilo, agora vai aquilo, agora vai aquilo. Você fica aqui, encolhidinho, nem respira. Você está o tempo inteiro acionando esse sistema nervoso simpático, que é um sistema que é legal, ele te prepara para um sistema que você tem que liberar glicose, tem que enfrentar um estresse, você está ali prestando atenção naquilo que você tem que fazer. É um sistema que está consumindo você. É um sistema que está te preparando para uma luta ou uma fuga. E de simpático não tem nada, na minha opinião. É só E a gente tem que fazer isso focal, né? Me estressei, relaxei. Hoje o estilo de vida que a gente mesmo, né, colocou pra gente, a gente escolheu, você puxa o dia pra noite, você não tem pausa para almoçar, você não... E esse sistema rolou o dia inteiro, né? E isso que eu falei, em inglês ele é luta ou fuga. O sistema ao contrário é o parasimpático, que ele é rest and digest. Então, para você relaxar, para você recuperar, para você regenerar, para você fazer uma digestão, você tem que estar nesse sistema. Você já tentou alguma vez ter uma DR com alguém e sentar para comer? Não dá, Gente, não desce, né? Você para e... Não, verdade. tem como. Gente, não dá. Porque pensa, olha a inteligência do organismo. Se ele está te preparando para fugir, ele não quer comer. Ele não está produzindo ácido clorídrico. Ele não está produzindo enzima. Ele não está produzindo saliva. Então, se nós vivemos nesse sistema, nós mesmos, pelo nosso comportamento, estamos levando uma alteração de digestão. Vai levar deficiência de digestão, vai levar a desbiose, porque chegou pedaço inteiro lá, porque pouco ácido, a gente não consegue fazer uma digestão. Pode levar sistema de refluxo, porque o ácido tinha que digerir a comida e ir para baixo, não foi, ela ficou mais tempo no teu estômago, não escoou, vai dar refluxo. Aí eu tomo omeprazol para melhorar. Olha só como a fisiologia é linda. Sim. Aí eu tomo omeprazol, porque o que está refluindo não é que eu tenho hiperacidez. É uma comida que tinha que ir para baixo e não foi, porque eu estou ansiosa, eu mastiguei pouco, não produzi ácido clorídrico, não digeri o alimento. E dei o omeprazol, que é a pior coisa que pode acontecer nessa situação. Vai travar mais. E claro que diminui sintoma, porque tudo que sai do estômago, por mais que esteja com hipoacidez, sempre vai ser mais ácido do que o esôfago, porque ele é neutro, né? Então, a gente entende isso. Então, isso pode alterar neurotransmissores, que veja o nosso intestino. Voltando para a tua pergunta, derivei, né? É que explicar outra coisa. A gente gosta assim, né? Que daí, o que acontece? Serotonina, dopamina, melatonina, tem tanta coisa produzida ali no intestino. E se a gente não tem um intestino saudável, a gente não vai ter a produção desses neurotransmissores que ajudam na modulação do comportamento. A serotonina intestinal, ela ajuda na modulação, mas não é ela que entra, tá? Porque o peso molecular da serotonina, ela não passa a barreira hematoencefálica. Então, a gente tem que ter a ingestão do triptofano, que é o aminoácido essencial, ele tem que passar a barreira encefálica e ele vai entrar ali no cérebro e vai fazer a serotonina. Mas ela ajuda na questão de modulação também. Mas, se veja, se a gente não tem um intestino saudável, a gente tem uma via vindo do cérebro para o intestino, que é o vácuo, e do intestino para o cérebro, várias vias.
né? Então, qual que é a importância do intestino de comunicar lá? Então, não tem como a gente ter uma saúde mental se a gente não tiver uma saúde intestinal. E, ao contrário, também pode acontecer. Se você está se alimentando de alimentos ruins, você tem uma resiliência intestinal pouca, é uma época que você está comendo muito açúcar ou muito álcool, ou você está estressado, você está diminuindo essa defesa e você vai abrir essa porosidade de novo e daí vai daqui para lá. Assim como você pode vir do cérebro para o intestino. Então, você veja que hoje não tem como a gente fracionar o ser humano, né? Não. Vou olhar a tua Não. tireoide. Tá interligado. Exatamente, Não Só tem. que eu vejo assim, é um trabalho porque a nossa cultura, né, relacionada à medicina tradicional é muito forte. Muito. As pessoas não querem saber muito disso, elas querem o remédio para acabar com o sintoma ali na hora e tá tudo certo. A gente vê, por exemplo, a minha realidade na psicologia. Eu atendo no SUS também, então vem o paciente do psiquiatra ou do neuro e muitos vêm, eu tenho que fazer terapia. Não quero tomar um remédio só, né? E me sentir bem, quando na verdade tem que fazer toda uma mudança com relação a como que você administra a tua vida, né? E aí eu sempre pergunto, até porque eu trabalho com esse foco alimentar também, como que tá a tua alimentação, como que tá tudo, tá dormindo bem? Não, mas o que tem isso a ver com a minha saúde mental, né? Sim, Não tá separado, tem tudo a ver. É tudo Corpo e mente interligado. estão ali. A gente faz parte do mesmo grupo de ET, porque às vezes o paciente chega, doutor, tá ansiosa. Vou pedir um coprológico de fezes. Hã? O que tem a ver? A pessoa já sai embora, quero meu dinheiro de volta. Não, vem cá que nós vamos conversar. Uma vez Senta uma aqui. pessoa falou pra mim o termo enfesado. É ótimo. Quando você não tá indo e você Cheio fica de fezes. bravo realmente. E E, não aí tem- eu falei, olha, tem tudo a ver. Tudo. Porque pelo menos eu, se não tá o dia, fica enfesada mesmo. E eu falei, olha, que eu nunca pensei, né, em associar o termo aí. Eu, É enfesado, como cheio de tem- fezes. Aham, como tá A pessoa ligado. fica brava. Deixa eu fazer a pergunta. Relação intestino-pele estética. Então, isso é uma coisa muito legal que a gente trabalha também, porque o grupo que eu mais recebo é de mulher. Né? Porque queixa intestinal é muito mais mulher do que homem. Eu lembro do ambulatório de coloprocto, 90% mulher. Mulher. Né? Então, vem as mulheres que têm problema de eliminação de fezes, como você falou aí, a constipação. E isso inclui uma definição muito maior, né? Que as pessoas pensam assim, só porque eu não evacuei 2 dias, eu tenho constipação. Daí a pessoa fala, mas eu vou todo dia. Mas se a pessoa vai todo dia com dificuldade, as fezes ressecadas, fezes em bolinha, ou tem dor, ou tem que fazer manobra, a gente considera constipação também. Então, tem muita gente que está constipada e nem sabe. E nem sabe. Né? E ideal, 2 vezes no dia, depois do almoço, depois do jantar, que a gente tem um reflexo gastroenterocólico. A gente comeu, começa a fazer contração, o que está lá embaixo tem que sair, vamos dar espaço, a fila anda, vem coisa nova. E a gente trava isso, né? E eu vou te dizer que mãe, a gente tem que cuidar muito, gente. A filha no mercado, mãe, eu quero ir no banheiro. Não, filha, espera, nós vamos em casa. Não faz isso, pelo amor de Deus. Deixa a criança ir no banheiro, Eu larga o saio carrinho, com um leite kit. umedecido. Kit cocô legal. É Ai, lógico. ótimo, Porque adorei. assim, a criança adora conhecer banheiro novo. Sim. Chegou num local, mãe, quero ir no banheiro. E vamos. Não, ir no banheiro não é problema, eu quero número 2 no banheiro. Não, Então, a gente não- saca o kit cocô legal, limpa lá e faz. Eu vou adquirir isso, cocô legal lá no Kit cocô consultório. legal. É necessário. Perfeito, adorei. Eu imaginei adorei. aquele, monta, hein? aquele Maravilhoso. cocôzinho do WhatsApp. Feliz, Aham, sabe? feliz. Kit Maravilha. cocô legal. Kit Nossa, cocô aquilo ali eu legal. disparo direto. Ah, Doutora É o Luana vai, o feliz emoji naquele mais cocôzinho. usado. essa história de por que mais mulheres, né? Se a gente for olhar, existe toda essa questão da criação da mulher. Não Sim. pode usar o banheiro fora de casa. Como assim? Verdade. Sim, isso, Os isso homens é vão pura tranquilos. verdade, isso é cultural. Não, é e eles não educação. têm problema nenhum. Quer dizer, a grande maioria. Tipo, tô no shopping, eu preciso ir no banheiro. A gente já não fica assim, né? A Eu não gente, tenho ai, esse problema. não. Gente, Nunca eu tive. tenho. Aquela Essa coisa de psicóloga. viajar e não ir no Você é banheiro, tanto psicóloga. não tem esse problema. Eu tenho. Você tem uma coisa diferente. Você é diferenciada, porque eu tenho. Diferenciada. Eu tenho. Se eu não tô ali íntima no lugar, nojo e tal, não Agora tô você- assim. Agora, Falta depois o disso kit. que eu vou te contar, você vai querer ir no banheiro todo dia. Tá. Porque daí é assim. Agora vem a parte boa. Quando a pessoa tá lá constipada, enfesada, né, envolta em fezes, realmente, que você, quando você tá nessa situação, você veja, às vezes a gente tá falando de uma amostra, sempre que eu recebo lá, são pessoas que vêm para tratar isso, né, não é um consultório de cardio, tô 2 dias sem ir no banheiro. Não, tô 15 dias sem ir no banheiro. Meu Deus. Tô 20 dias sem ir no banheiro. Meu Deus. Então, você imagina quanto isso não muda o ambiente intestinal da pessoa. Porque aquelas fezes que tinham que ser eliminadas, elas não vão. Então, só ali, esse bolo fecal já está cheio de bactéria. Meu Deus.
cheio de toxina, coisas que tinham que ser liberadas, toxinas, os hormônios que a gente falou, o resto que não foi. Então, aquilo ali está tudo parado ali no teu intestino. Essas bactérias começam a fazer uma desbiose, troca o tipo de bactéria, essas bactérias da desbiose, o que é? Que a bactéria é ruim e a bactéria é boa? A bactéria boa é que ela está te oferecendo alguma coisa, ela está fazendo uma produção de muco, ela produz ácido graxo de cadeia curta, que são substâncias anti-inflamatórias. Quando a gente fala que é uma desbiose, a gente perdeu essa. O que as ruins fazem? Elas não fazem nada disso. Então, você perdeu uma certa proteção das bactérias que estavam ali. Então, essas substâncias inflamatórias que elas produzem acabam afetando essa barreira intestinal. E, veja só, nossa pele rebate mucosa, ou seja, se chama epitélio intestinal, igual epitélio. Reflete. Pele da pele. Então, não tem como você ter uma pele viçosa, uma pele luminosa, uma pele sem alergia, sem placa, sem... Sabe aquele grosseirão? Se você não tem uma saúde intestinal, não tem como. Não tem como. Claro que existem outros problemas que levam a acne, claro que tem outros problemas que levam a distúrbios metabólicos hormonais que levam a questão de problema de pele, mas se você vai fazer um tratamento do intestino, eu não vejo como, até esses dias fiz uma postagem, uma menina que não vai 7 dias no banheiro usar Rocutan. Tudo bem, pode usar. A acne é uma questão que na adolescência traz, a gente tem nos Estados Unidos esses números da questão de suicídio, porque é uma questão, tem umas acnes muito complexas, né? Que acaba a pessoa ficar sem sair de casa. Mexe muito com a autoestima. Tudo bem, pode, Porque, né? Numa fase que ainda a autoestima já tá... Não existe. Difícil, né? Tu tá com 2 em casa, basicamente? É 2, mas o intestino tá bom. Tá certo, tá tudo Autoestima, certo. cada um vai lidar com a sua, mas o intestino mas tá bom. tá bom. Essa parte tu garante. Não sei se elas queriam ter tanto uma mãe que cuida do intestino, que você sabe, né? Ó, tá comendo? A gente foi, buscou o quê? Comprou o quê? Mais ou menos, eu fico meio neurótica. Mas essa questão intestinal, então, se a gente tá tratando, eu não acho que exista problema usar medicamento. Como eu falei, a gente não tem lado. Desde que a causa dessa acne seja, né, a gente corrija. Porque Rocutan você não vai usar a vida inteira. Pois é. Agora, arrumar o intestino é uma coisa que serve pra vida inteira. Pra vida toda. O Né? intestino E daí eu paro de usar o Rocutan. Vou usar antibiótico, daí tetraciclina, 6 a 8 semanas. Vai destruir mais o intestino. Então, Nossa, arrumar o intestino primeiro, porque não adianta, o intestino, ele é um órgão de excreção, né? E se ele não tá conseguindo excretar por algum lugar, a gente vai ter que pôr pra fora. isso nossas avós falavam, né? Vai sair na pele. Vai sair na pele. Né? O corpo é muito inteligente, né? Sim. É lindo demais. É lindo demais mesmo. É muito E doido. a questão dessa pensar. desbiose que fica, dessas bactérias que ficam ali, esse é o segundo problema da estética, porque a pele já é uma questão que a gente se preocupa muito. E a questão de que essas bactérias não tão boas, elas funcionam como uma tesourinha, elas produzem uma enzima chamada beta-glucuronidase. E ela quebra a ligação dos hormônios, que você não usa mais, as toxinas que você não usa mais, e ela corta do sal biliar. Então, o que estava conjugado, ela desconjuga. E isso entra na tua circulação de novo. Então, o estrogênio que você tinha que ter eliminado, voltou. Aí vai somar com o que você produz. A parte hormonal também tá Sim. interligada. E o que significa um hiperestrogenismo? Você vai ver em TPM constante. Hiperestrogenismo faz o quê? Retenção hídrica. Aí você inchaço. passa lá fazendo drenagem, passa fazendo, né? Quero melhorar minha celulite. Enquanto você não corrigir essa causa hormonal, não vai. Principalmente medicamentos, a questão da obstipação intestinal, estresse, o álcool, obesidade, as doenças que têm hiperestrogenismo em si, que é adenomiose, endometriose. Pode acontecer na síndrome ovário policístico, essas pessoas têm um estrogênio que vai recircular pelo intestino e não vai ter jeito, o paciente vai ter que tratar o intestino. Não pode acumular fezes, tem que ir no banheiro todos os dias, a gente tem que identificar o que está causando alergia, tem que retirar, tem que inocular a bactéria boa, tem que recuperar a parede do intestino, tem que acalmar o sistema imune, todo esse tratamento de novo. Porque quando a gente faz o tratamento de fora para dentro, é um resultado muito temporário. Sim. É aquilo que você falou, todo mundo quer pílula mágica. Às vezes, para temporada funciona, às vezes para aquele casamento funciona. Mas aí nós não estamos falando de saúde, né? Não. Sim. Nós estamos falando de um momento estético. Mas intestino vai entrar na estética também. Então, essa é uma questão importante. A gente faz trabalho com o pessoal que tem adenomiose e endometriose, que é uma doença, né? Agressiva, progressiva e tem muito malefício para a mulher. A gente faz o tratamento intestinal em paralelo também, porque a ideia é sempre diminuir o máximo possível o número de estrogênio nessas mulheres, né? Que legal. Muito legal, tá? Quem Relacionado pensa nisso a no intestino? tudo. Não pensar, mas é isso mesmo. É aquela coisa, o corpo é uma máquina perfeita.
perfeita, mas A gente é que a estraga. gente tem que cuidar. É. Ninguém vai num posto Fazer de a gasolina manutenção. colocar a gasolina de péssima qualidade no carro porque sabe que vai dar problema, mas no Isso. corpo, aí... Isso que tem que... Parece que tá falando, eu sempre uso esse exemplo, principalmente para homens. Se fosse uma Ferrari, que gasolina você colocava no teu corpo? Melhor. Mas por que tá comendo porcaria, gente? Porque a gente come porcaria toda hora e soma. Porque Bebe numa porcaria época, Bebe. hoje é uma época que a gente se alimenta muito, mas se nutre muito pouco. Se você for ver os próprios alimentos em si, Estados Unidos tem estudo assim, vamos pegar uma batata doce de 30 anos atrás. Infelizmente não traz mais os mesmos nutrientes da batata doce de hoje. Não tem, porque o nosso solo não é o mesmo. Não é o mesmo, né? Eu lembro na minha época a gente fazia rotação de solo. Tem tempo de fazer rotação de solo hoje? Eu não sei, mas eu aprendi isso na escola. A gente tinha que rotar para o solo recuperar. Então, não tem isso. Daí tem muito organofosforado, daí tem muita toxina ambiental. Então, hoje a gente vive num mundo anti-DNA mesmo. É uma coisa que vamos diminuir a capacidade hormonal da pessoa, vamos diminuir a saúde intestinal. É o mundo que a gente vive. Então, se nós não nos cuidarmos no dia a dia, realmente aquela questão de que se perguntou no começo, o nosso comportamento em relação a tudo, né? Não querer mais do que você pode fazer. Vamos dormir, vamos se comprometer com a atividade física diária, né? Vamos se comprometer com uma alimentação mais saudável o máximo do tempo que a gente puder. E a sexta eu saio com meu amigo, vou comer uma pizza. Bom, se você não é celíaco, não tem problema, come sua pizza lá. Mas você vai comer pizza todo dia? Então, o corpo, ele se recupera. Um dia você bebeu, no outro ele está trazendo isso. Vamos recuperar. Vamos, né, aqui na curvinha do elétron. Inflamou, desinflamou. O corpo está buscando isso também. A gente não pode ficar tão... Ele tem essa capacidade, né? Igual a asa de avião. Ela tem uma margem para trabalhar. Agora, um momento, você vai passar. Não dá para extrapolar. Acabou a reserva metabólica, acabou a resiliência intestinal. E daí você vai ter a repercussão das escolhas que você fez. Eu sempre falo da regra e da exceção. O que você faz como regra vai gerar teus resultados. O que você faz como exceção, beleza, é só para aquele De vez em momento. quando. Aí não tem problema. O problema é que a maioria tem como regra Ao contrário daí, né? alimentação fast food, enfim. Até a questão de atividade física, né? Que eu acabei, dentro de umas minhas especialidades, fazendo também a questão de médica do esporte. E se veja que Psicóloga esportiva também. Olha, se contrário. Temos que conversar depois. Sim, não, Compromisso pro vou jantar. assistir essa conversa. Vocês vão ficar com ciúmes se a gente for jantar? O que vocês vão jantar? Eu tenho que levar a Aline, que é a minha parceira. Eu quero saber. Eu quero saber o que elas vão jantar. Por causa do meu intestino, né? Enquanto vocês jantam, eu Dieta tomo um vinhozinho por mediterrânea. A dieta mediterrânea tem batacinha de vinho liberado, né? Liberada por dia? É. Aí, ó. Eu só tomo 2, mas é só diminuir uma. A taça, Tô quase! Sabe aquela taça? Uma taça gigante, né? Eu já sempre falei, não sou exemplo. Mas minha pele tá boa até, ó. Tá ótimo. Tá boa. Aí, então, a questão da parte do esporte, você que trabalha com atletas, vê que até a atividade esportiva em excesso, Sim. eles têm uma desbiose federal, né? A falta de atividade física tem uma microbiota, uma assinatura de microbiota de sedentário, e o atleta de endurance, principalmente, ele não tem microbiota. É uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande, a gente tem que fazer um suporte muito grande, um preparo antes do treino, né? Porque ele vai estourar aquela microbiota. Então, é isso daí, é o equilíbrio, né, que a gente tem que ter. Gente, mas o que faz? Eu vou agora fazer a pergunta que eu acho que muita gente que assiste tem. Realmente, eu viajo os primeiros dias, trava. Como fazer para destravar? Nós temos o kit viagem. Ela tem o que ali? O cocô legal. Kit cocô legal. Kit cocô Laís. legal. A gente tem... Já faz uma patente antes que roubem tua ideia. Kit cocô legal. É ótimo. A gente tem o kit viagem. Ou às vezes a sogra vem na tua casa, né? O intestino vai travar, a gente já usa também. Eu corro pro banheiro quando a minha... Não, brincando. Tem várias situações que a gente já prevê que não vai dar certo. Não vai dar certo. E a gente lança a mão do kit, né? São questões de fitoterápicos, questão que você vai levar na tua viagem e até fibra, né? Fibras que você sabe que você vai sair da tua dieta, você não vai comer a quantidade de fibra que precisa. Tu te prepara. Então a gente tem um kitzinho que a gente lança pra menina. Muito bom. Vai usar isso daqui, porque realmente quando muda o ambiente... Fuso, às vezes é um fuso muito, 8 horas de diferença, muda tudo. Fuso, até a hidratação muda. Vamos supor, você tá lá no avião, você tá num lugar, tu o tipo de você não tá bebendo comida, a quantidade de água que você tá bebendo em casa. Eu não como muita pimenta, mas tem lugares do mundo que é tudo mais apimentado. Então, eu vou comer. Vou sair completamente do Da meu... sua dieta. Isso. E isso tudo, né? Muda. E é engraçado, eu gostaria de comentar com vocês, que é uma coisa, eu acho, curiosa. A desbiose, todo mundo pensa como uma coisa ruim, né?
A desbiose, ela é um desequilíbrio das bactérias. Mas quando você viajar para o México e ficar 15 dias lá, você está fazendo desbiose. Porque a tua alimentação está diferente, você está alimentando outro tipo de bactéria. Não que isso vai ter que causar uma doença, que você já volta. E também não são bactérias, né, patológicas, mas está grávida, tem desbiose. A gente tem uma desbiose. Muda então, tudo, né? Então, isso é uma coisa que é um tema que está sofrendo já umas redefinições. E é uma coisa que eu acho que vai vir nova também, a questão de desbiose, que todo mundo pensa, isso é uma coisa ruim. Não. E nem sempre. É uma Que alteração legal. ali, né? Muito legal, gente. Não sei, vamos falar sobre as 5 dicas? 5 dicas, ótimo. Você consegue 5 dicas? 5 Olha, dicas? gente. Eu tenho um protocolo, que é o 5R, serve? Olha, maravilhoso. Serve. 5R? É, 5R. Porque, assim, o tratamento da barreira intestinal, ele vai se definir num segmento que a gente tem que fazer, num passo a passo. Né? Então, primeiro a gente tem que reconhecer o que agride essa mucosa. Retirar, que é a dieta de eliminação, e isso vai depender de como que está o estado inflamatório dessa mucosa, qual que é o estrago, aumento da permeabilidade intestinal, o que ela já tem de consequência. Então, reconhecer, retirar, reinocular, e aí, preferencialmente, nós, né, Nutrivamos através da alimentação, né? Aí você tem que reparar essa barreira intestinal e você tem que reestruturar, reequilibrar o teu sistema imune. Então, basicamente, todo o tratamento do intestino, ele vai se definir nisso. Algum está mais prejudicado numa situação de reconhecer, outro de reestruturar. O paciente vai ter níveis diferentes nesses 5 R's, mas é basicamente isso que vai trazer a saúde intestinal do paciente. Como dica, como eu sou muito fã da alimentação para tratar o intestino, né? Sempre que o paciente chega comigo, eu falo, olha, 50% é o meu trabalho, onde eu vou cuidar dessa reestruturação da tua parede, e 50% é a nutricionista. Não tem como. Para o meu tratamento, não existe outra opção. Então, quem vai ajudar a desinflamar e vai manter esse tratamento meu é a alimentação que você vai ser orientado. Então, as pessoas sempre perguntam qual que é a dieta. Dieta dá a impressão que é faculdade, né? Tem começo, meio e fim. Não é, dieta não tem. A gente tem um plano alimentar. Isso, Você estilo de reconhecer né, a situação intestinal que você tem. Se a tua resiliência é pouca, se a tua capacidade de adaptação é pouca, você vai ter que manter essa alimentação mais regrada, né? Ai, doutora, escuto muito. Fui no final de semana, comi errado e já tô mal. Acabou de falar. O intestino é um lerrezinho, ele quer ser bem tratado, não tratou bem, ele vai apresentar sintomas, às vezes local, às vezes sistêmico, que são as alergias alimentares, né? Que a gente acabou que nem falou, que também é bem interessante. Mas é isso daí que a gente tem que fazer, né? Alimentar bem o seu intestino. Eu acredito muito como alimento no remédio, sem efeito colateral. Então, essa é a manutenção do intestino saudável. Principalmente, que eu sou muito fã e não tem como eu conversar com o meu paciente sem a gente entrar nesse acordo. É importante. Se reeducar. Exatamente. Gente, quantas mas tem daria muita pra coisa ficar boa. aqui umas 3 horas. É verdade. Já passou 1 hora? Tanta coisa. Roda Nossa. aqui. Nossa, como vocês falam? Nossa, hoje tu viu, eu nem falei, só ouvi, porque foi muito bom. Gente, nós não Muito falamos da doido. síndrome fúngica, É um monte das de- tem que infecções voltar, urinárias, voltar. Tem que trato voltar. intestinal. A Aline sabe, a Aline é craque, já sabe tudo, né, Aline? Sabe o que vai ser Infecções- legal? Ela voltar no ao vivo, que daí vem as perguntas do pessoal que tá assistindo. Ai, muito legal. Isso é legal. Isso é muito legal. Porque com certeza vai conversando e pensando, ai, mas aquilo tem relação. Vai ser muito, Muito bom. bom, Isso muito é bom. legal. Já fico convites. Ai, Pro obrigada. nosso- Quando que é? Semana que vem? Aí ele volta semana que vem. Fechou. Deixar você pra jantar com ela aqui, deixa eu ver que eu já vou ficar devendo café pra ela ali. Não, vocês, é né? isso. Bom, eu já quero. Toma um café com ela, uma janta com ela, Você vinho compra comigo. com você. Ah, olha só. Mas nós vamos comprar. Mas, meninas, um prazer, muito obrigada. Nossa, foi prazer, foi gostoso. nosso. Pra mim, sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, é uma coisa que eu amo, né? Uma coisa que eu gosto dá de pra ver. fazer. Então, realmente, amo. As minhas consultas 1h30, 2. O paciente, nunca vi Que paciente olhar gostoso. relógio, já viu? Aham. Antes eu falava mal de médico, né? Nossa, 20 minutos aquela consulta. Meu Deus, que porcaria, não deu nada. E aí o paciente já tá assim, ó. Eu falo, amor, você tem mais meia hora? É mais ou menos. Quer trocar o coisa lá na rua, né? Agora tá digital, mas você né, quer trocar o que vai demorar, mas uma não tem Mas que como. coisa Nossa, doutora, boa. marquei um compromisso, eu não sabia que era tão comprido. Eu falei, Mas é tão legal você sair entendendo o seu corpo. É, isso e muda não só tudo, com a muda. receita. Aham. Isso te faz querer voltar. Isso impacta no tratamento, É. na minha opinião. Porque você fala, se eu falar pra você, faça isso que é bom.
Dali 2 dias, você nem sabe o que é bom, o que não é. Sabe É por que bom, que tá bom. O que que é fazendo. bom? Não sei o que que é esse bom. Não é. Não, isso tá agindo naquilo, que impede aquilo, e daí você não vai melhorar aquilo. Nossa, agora eu até achei legal isso aí, vou fazer direitinho. Porque aí faz sentido. Isso né? que eu ia dizer, você esquece o que só tá na receita. Se você entendeu, eu não vou fazer isso, porque isso está interligado a isso. E aí você começa a se condicionar. Isso acho que é é um informação. atendimento que tem que mudar do médico, de explicar, de realmente dar cisto na corda vocal. Tem que falar, o médico tem que falar, né? Faz um papel, passa por debaixo da porta, aquilo ali. E o paciente também, entender que não é um remédio que vai melhorar E questionar a vida dele, também, né? É um comportamento, é uma adesão a um plano de vida mais saudável. Se quiser remédio, daí é outro médico. Precisa da Mas atividade vai da outro, pessoa. vou te Dos receita outro dois, dos dois, né? Precisa dos dois. O paciente precisa mudar, entender o que é o Aham. conceito de saúde, que não é tomar um remédio, não tá na mão do médico, eu tomei remédio, não funcionou. Bem-vindo à realidade, não é assim que funciona. E o médico também, começar a olhar o paciente como um todo, que isso é importante. Particular, né? Cada um de um jeitinho. Porque né? A gente é todos O diferentes. ser humano foi fatiado. Foi, né? Não, eu cuido da pálpebra do olho direito, a parte externa. Não é, né? Então, É a assim gente que tem tá o que- negócio. Eu tô gostando muito desse movimento da medicina. Ela tá resgatando, eu acho, esse olhar mais Tá integral. voltando, não parece que o clínico geral, o médico da medicina preventiva ou integrativa, ele vai se tornar esse médico, não que ele vai tomar conta de tudo, mas ele vai mandar para o poder especialista, olhar. mas ele vai fazer uma triagem, vai dar uma olhada no que é, não realmente isso aqui, Gente. vai para lá. Mas eu me sinto mais segura, né? Porque, por exemplo, eu tenho enxaqueca desde criança. E é aquela coisa que tu Vou vai no adorar te neuro e só atender. vai ali. E assim Vou eu me adorar sinto te mais atender. segura, né? Porque, ele vai ver tudo. E aí a gente vai chegar numa causa ou em alguma Claro. coisa. Quando é só aquilo ali, parece, vou sair com remédio e tal, mas... Olha, né? obstipação e alergia alimentar são as principais causas de enxaqueca. Eu tenho desde criança. Aí parou ali... vou fazer minha consulta aqui agora. Consulta ao vivo. A adolescência parou. E daí agora é bem esporádico. Mas eu achava muito hormonal, sabe? Ligada à menstruação, enfim. E agora ela é bem... Parece que eu já sei quando ela vai vir, porque eu entendi meu corpo, digamos. E é por isso que eu digo que é tão legal, porque aí você se prepara, você entende, e você não sai só com a receita, porque isso não te... Não agrega, né? Não te dá segurança, né? A gente quer se cuidar, se amar e não só sair bem, pelo menos eu, né? Ai, eu filosofei. As últimas vezes todas eu filosofei. Maravilhosa. Gente, doutora, muito obrigada. Obrigada Foi a um vocês, prazer. meninas. Prazer enorme. Foi muito gostoso. Foi muito bom, passou muito rápido. Passou rápido mesmo. E agora a Gente, gente quer consulta. Todas. aguardem o também. próximo, né? Isso. Aguarda o Próximo, próximo. ela- Muito Gente, eu queria delicioso. terminar com uma. Cuide do seu intestino que ele cuida de você. É Ótimo. só isso. Cuida do intestino. É isso. Se for cuidar de uma coisa, é ele. Boa. Mandou Muito bom. bem. A frase, inspiração do final, que a gente não pediu pra ela, viu? Isso. Ela a inspiração de final. A gente faz isso às vezes. Ela já fez. Ela já fez, Pronto. não precisou Ela nem vem pedir. pronta. Maravilhoso. Muito obrigada, adoramos. E até o nosso próximo Até o próximo. podcast. Beijo!